Vozes em rede gritam sem parar. A comunicação que tenta nos ligar. Entre o caos e o brilho da tela, o futuro incerto na aquarela. Rânio Almeida. Olá, ouvintes! Está no ar mais um episódio do Vozes em Rede, o seu podcast sobre comunicação, democracia e tecnologia. Hoje a conversa gira em torno de um documentário provocador e necessário, Freenet, dirigido por Pedro Ekman e produzido pela Molotov Filmes no ano de 2016, que está no YouTube de forma gratuita. Vamos discutir como o documentário coloca em pauta o acesso à internet como direito humano e o que isso tem a ver com cidadania, democracia e liberdade de expressão no século XXI. O que é o documentário Freenet? Freenet não é apenas um filme sobre tecnologia, é um chamado à reflexão. Dirigido por Pedro Ekman, conselheiro coletivo Intervozes, o documentário reúne depoimentos de ativistas, especialistas em tecnologia, comunicadores populares e defensores dos direitos digitais para debater um tema urgente: a liberdade na internet. O que está em jogo é o controle da informação. Quando falamos em controle da informação, a gente está falando sobre quem tem o poder de decidir o que circula na internet, quem consegue ser ouvido e quem consegue ficar silenciado. Hoje, a maior parte do conteúdo online passa por plataformas controladoras, por grandes corporações como o Google, a Meta, o X, a Amazon. E essas empresas definem por meio de algoritmos opacos o que aparece primeiro no nosso feed e o que é promovido ou escondido, e até mesmo o que é removido. Na prática, isso significa que a lógica comercial tem mais peso que o interesse público. Informações que geram engajamento, muitas vezes desinformação, ganham destaque enquanto conteúdos educativos, comunitários ou críticos podem ser ignorados ou boicotados. O documentário Freenet nos faz pensar que esse controle da informação não é neutro, ele molda a nossa visão de mundo, nossa capacidade de agir politicamente e até mesmo a nossa liberdade de expressão. Outra provocação: o acesso à rede é um direito ou um privilégio? É que seja um direito humano básico, assim como saúde, educação e moradia. Mas a realidade no Brasil e em boa parte do mundo ainda mostra que o acesso à internet é um privilégio, limitado por questões econômicas, sociais e geográficas. Milhões de pessoas vivem em áreas sem infraestruturas mínima, como comunidades rurais, periferias urbanas. E mesmo quem está conectado muitas vezes tem acesso precário, planos com franquia limitada, dados baixas ou só pelo celular. Quando o acesso à rede se torna um privilégio, a gente aprofunda as desigualdades. Quem está fora da internet está fora da educação online, do mercado de trabalho digital, da participação de política nas redes. O Freenet defende justamente isso: o acesso universal, gratuito e de qualidade à internet como condição para o exercício da cidadania no século XXI. Quem decide o que podemos ver, ouvir e compartilhar? Essa é uma provocação poderosa. E a resposta não é tão simples, mas urgente. Quem decide o que você vê na internet hoje? Em grande parte, são empresas privadas com interesses econômicos que operam com pouca transparência. Os algoritmos são programados para prender sua atenção, para que você fique mais tempo conectado, consumindo, clicando, comprando. Ao mesmo tempo, governos também têm tentado interferir, muitas vezes em nome da segurança, mas correndo o risco de censura
ou vigilância excessiva? E onde fica o cidadão nesse cenário? Muitas vezes à margem. Por isso, o debate sobre regulação das plataformas, neutralidade da rede e liberdade de expressão é tão importante. O que o Freenet nos mostra é que não podemos abrir mão do debate público e democrático sobre essas decisões. Precisamos lutar para que a sociedade civil tenha voz na construção de políticas digitais, para que a internet continue sendo um espaço de pluralidade, diversidade e liberdade. Direitos humanos e cidadania digital. O documentário propõe um olhar sobre a internet com espaço de construção da cidadania. A pergunta central é: como garantir que a rede permaneça livre, aberta e acessível para todos? Acesso à internet como direito humano. A internet hoje é muito mais que um meio de comunicação. Ela é um ambiente essencial para a vida em sociedade. É onde estudamos, trabalhamos, nos informamos, acessamos serviços públicos, participamos de debates e nos organizamos politicamente. Por isso, considerar o acesso à internet um direito humano significa que, sem conectividade, as pessoas ficam excluídas de direitos fundamentais. A ONU já declarou que o acesso à internet deve ser garantido como parte dos direitos civis, políticos e econômicos e culturais. Não se trata de luxo, e sim de condição básica para exercer a cidadania no século XXI. Inclusão digital e desigualdades sociais. Apesar desse reconhecimento, a inclusão digital ainda está longe de ser a realidade para milhões de pessoas. No Brasil, o abismo digital é visível. Muitos jovens só acessam a internet pelo celular, sem dados suficientes para assistir uma aula online ou pesquisar para um trabalho. Regiões periféricas e áreas rurais enfrentam a falta de infraestrutura. Isso reforça as desigualdades sociais já existentes. Quem tem mais recursos, acesso à informação, oportunidades e serviço com mais facilidade. Quem não tem, fica cada vez mais à margem. E não basta apenas ter conexão. É preciso ter acesso com qualidade e também forma crítica para usar a internet de forma segura, criativa e participativa. Fake news, algoritmos e bolhas informativas. Um dos grandes desafios do mundo conectado é a desinformação. As fake news se espalham rapidamente, muitas vezes com mais força do que as notícias verdadeiras. Isso acontece porque os algoritmos das plataformas priorizam conteúdos que geram engajamento e não necessariamente os que têm qualidade ou compromisso com a verdade. O resultado: vivemos em bolhas informativas cercados por conteúdos que reforçam as nossas crenças e emoções, principalmente o medo e a raiva. Isso afeta a democracia porque dificulta o diálogo e a construção coletiva da realidade. Por isso, o Freenet levanta a bandeira da transparência algorítmica e da educação midiática para que as pessoas entendam como funciona o que consomem online. A internet nasceu com a promessa de ser um espaço livre, horizontal, democrático. Mas hoje, o que vemos é que o seu funcionamento está dominado por grandes corporações globais que controlam plataformas, dados e infraestrutura. Ao mesmo tempo, os estados têm responsabilidade de garantir que a internet sirva ao bem comum, mas nem sempre agem com esse foco. Em alguns casos, adotam posturas autoritárias ou omissas. A regulação da rede é necessária, não para censurar, mas para proteger direitos, combater abusos e garantir diversidade de vozes. O desafio é fazer essa regulação de forma democrática com a participação da sociedade civil, transparência e equilíbrio. O documentário Freenet nos convida a pensar justamente nisso. Qual internet queremos? Uma ferramenta de liberdade ou um instrumento de controle? Depois de assistir o Freenet, fica claro
que o debate não é só técnico, é político e envolve todos nós. A respeito das seguintes temáticas: alfabetização digital crítica, o apoio às mídias comunitárias independentes, a defesa do marco civil da internet e da neutralidade da rede, a participação em coletivos de comunicação e direitos digitais. O Freenet nos lembra que a internet deve ser uma ferramenta de emancipação, não de dominação. E você, já parou para pensar quem controla a sua conexão? Obrigado por nos acompanhar em mais um episódio do Vozes em Rede. Se gostou, compartilhe, comente e siga o nosso podcast no seu tocador favorito. Até a próxima!